canal Frases de Reflexão. Inscreva-se para receber nossos vídeos. E aproveita e deixa seu like. No vídeo de hoje, frases e reflexões do filósofo e matemático da Grécia Antiga, Platão. Podemos facilmente perdoar uma criança que tem medo do escuro. Mas a real tragédia da vida é quando os homens têm medo da luz. Uma vida não questionada não merece ser vivida. A coisa mais indispensável a um homem é reconhecer o uso que deve fazer do seu próprio conhecimento. Não há nada bom nem mal, a não ser estas duas coisas: a sabedoria, que é um bem, e a ignorância, que é um mal. O cansaço físico, mesmo que suportado forçosamente, não prejudica o corpo, enquanto o conhecimento imposto à força não pode permanecer na alma por muito tempo. A parte que ignoramos é muito maior que tudo quanto sabemos. Não há ninguém, mesmo sem cultura, que não se torne poeta quando o amor toma conta dele. Deve-se temer a velhice, porque ela nunca vem só. Bengalas são provas de idade, e não de prudência. A necessidade, que é a mãe da invenção. De todos os animais selvagens, o homem jovem é o mais difícil de domar. Devemos aprender durante toda a vida, sem imaginar que a sabedoria vem com a velhice. Os olhos do espírito só começam a ser penetrantes quando os do corpo principiam a enfraquecer. O juiz não é nomeado para fazer favores com a justiça, mas para julgar segundo as leis. O tempo é a imagem móvel da eternidade imóvel. Aplique-se agora e na próxima vida. Sem esforço, você não pode ser próspero. Embora a terra seja boa, você não pode ter uma cultura abundante sem cultivo. O comportamento humano flui de três fontes principais: desejo, emoção e conhecimento. O verdadeiro campeão da justiça, se ele pretende sobreviver, mesmo por um curto período de tempo, deve necessariamente limitar-se à vida privada e deixar a política sozinha. O comércio é a metade do todo. As grandes naturezas produzem grandes vícios, assim como grandes virtudes. Os homens não desejam aquilo que fazem, mas os objetivos que os levem a fazer aquilo que fazem. A verdade é o começo de todas as coisas boas, tanto no céu e na terra, e quem seria abençoado e feliz deveria ser do primeiro participante da verdade, pois ela pode ser confiável. Vencer a si próprio e a maior das vitórias. Pessoas normais falam sobre coisas. Pessoas inteligentes falam sobre ideias. Pessoas mesquinhas falam sobre pessoas. Não devemos, de forma alguma, preocupar-nos com o que diz a maioria, mas apenas com a opinião dos que têm conhecimento do justo e do injusto, e com a própria verdade. Não deverão gerar filhos quem não quer dar-se ao trabalho de criá-los e educá-los. O homem inteligente aprende com seus próprios sofrimentos. O homem sábio aprende com os sofrimentos alheios. Errar é humano, mas também é humano perdoar. Perdoar é próprio de almas generosas. Aprender é mudar posturas. Não há nada de errado com aqueles que não gostam de política. Simplesmente serão governados por aqueles que gostam. A primeira e melhor vitória é conquistar a si mesmo. O que o homem
pode fazer de melhor para a sua felicidade. É pôr-se em harmonia constante com Deus, por meio de súplicas e orações. Quando a mente está pensando, está falando consigo mesma. O começo é a parte mais importante do trabalho. Todo o coração canta uma música incompleta, até que outro coração sussurra de volta. Aqueles que desejam cantar sempre acham uma música. Ao toque de um amante, todos se tornam poetas. Procurando o bem para os nossos semelhantes, encontramos o nosso. Vivemos no mundo do irreal, onde tudo o que vemos é somente uma sombra imperfeita de uma realidade mais perfeita. Se lutarmos com fé, estaremos 2 vezes armados. Às vezes na vida, nós nos sentimos acorrentados, sem sequer sabermos que temos a chave. O sábio fala, porque tem alguma coisa a dizer. O tolo fala, porque tem que dizer alguma coisa. O homem que faz tudo o que leva à felicidade, e depende de si mesmo, e não de outro homem, adotou o melhor plano para viver feliz. Boas pessoas não precisam de leis para obrigá-las a agir responsavelmente, enquanto as pessoas ruins encontrarão um modo de contornar as leis. O mais alto nível de educação é a tolerância. Quem ama extremamente deixa de viver em si e vive no que ama. Tudo aquilo que engana parece libertar um encanto. É importante que todos tenham condições semelhantes, para que tenham oportunidades equivalentes. O mais belo dos zelos será aquele que faça a melhor união entre si mesmo e aquilo a que se liga. O amor é filho da pobreza e da riqueza. Da pobreza, porque constantemente pede, e da riqueza porque constantemente se dá. Não importa o tamanho de seu poder, mas sim o que você faz com ele. Há uma vitória e uma derrota. A maior e a melhor das vitórias, a mais baixa e a pior das derrotas, que cada homem conquista, ou sofre, não pelas mãos dos outros, mas pelas próprias mãos. Se der certo, não tem como não dar errado. O amor é uma força, uma energia que se manifesta na alma, como um sentimento de lembrança, de algo que a alma já teve, mas perdeu. Não há ninguém, mesmo sem cultura, que não se torne poeta, quando o amor toma conta dele. As pessoas são como sujeira. Eles podem nutri-lo e ajudá-lo a crescer como pessoa, ou podem retardar seu crescimento e fazer você murchar e morrer. Um recipiente vazio emite o som mais alto, de modo que aqueles que têm menos inteligência são os maiores tagarelas. Você pode descobrir mais sobre uma pessoa em 1 hora de jogo do que em 1 ano de conversa. Os desejos são apenas a falta de algo, e aqueles que têm os maiores desejos estão em pior condição do que aqueles que não os têm, ou os que têm desejos muito insignificantes. Deixe nos comentários qual foi sua citação favorita deste grande filósofo.